Em dezembro de 2021, depois de 30 anos de desenvolvimento, atrasos, estouros de orçamento e uma pandemia global, o telescópio espacial James Webb foi lançado num foguete Ariane 5 do Centro Espacial da Guiana Francesa. Custou 10 bilhões de dólares, o instrumento científico mais caro já construído pela humanidade. Viajou 1,5 milhão de quilômetros da Terra até seu ponto de operação, onde começou a esfriar lentamente até temperaturas próximas ao zero absoluto, para que seus detectores infravermelho pudessem funcionar com sensibilidade máxima. Em julho de 2022, enviou suas primeiras imagens, e os cientistas que as receberam ficaram em silêncio. Não de admiração apenas, de perturbação, porque o que o James Webb estava mostrando não era o universo que os modelos previam. Era um universo diferente. Um universo com galáxias que não deveriam existir tão cedo, com buracos negros maiores do que qualquer teoria permitia, com estruturas formadas num tempo que a física não conseguia explicar. Em menos de 4 anos de operação, o James Webb contradisse, revisou ou quebrou completamente mais modelos científicos do que qualquer outro instrumento da história da astronomia. E em 2025 e 2026, as descobertas ficaram ainda mais perturbadoras. Para entender por que o James Webb é diferente de qualquer telescópio anterior, precisamos entender o que ele vê que outros telescópios não conseguem. O Hubble, seu predecessor, opera principalmente na luz visível e no ultravioleta. Vê o universo da mesma forma que nossos olhos veriam se fossem extraordinariamente poderosos. Mas existe um problema fundamental com observar o universo em luz visível quando você quer olhar para o passado distante. O universo está em expansão. À medida que a luz viaja por bilhões de anos-luz de distância, o próprio espaço pelo qual ela viaja se expande. E isso estica o comprimento de onda da luz, deslocando-a para o vermelho. Luz que começou sua jornada como luz visível, azul ou branca, chega até nós como infravermelho depois de bilhões de anos de viagem. Para ver o universo profundo, para ver as primeiras galáxias formadas nos primeiros centenas de milhões de anos após o Big Bang, você precisa de um telescópio que veja no infravermelho. O James Webb foi construído especificamente para isso, com um espelho primário de 6,5 metros de diâmetro, mais que o dobro do Hubble, e detectores infravermelho resfriados a menos 233 graus Celsius, ele consegue capturar a luz das estruturas mais antigas do universo. Luz que viajou mais de 13 bilhões de anos para chegar até nós. E o que ele encontrou quando olhou para esse universo primitivo foi Quando algo James que Webb nenhum modelo começou a científico observar o havia universo previsto. profundo, encontrou galáxias. Isso não era surpreendente. Era o que se esperava. O surpreendente foi o que essas galáxias eram. Segundo os modelos de formação galáctica que os cosmólogos desenvolveram ao longo de décadas, as primeiras galáxias do universo deveriam ser pequenas, irregulares, pouco luminosas, bebês galácticos ainda acumulando massa e estrutura. Galáxias grandes e maduras como a Via Láctea deveriam ter levado bilhões de anos para se formar. O James Webb encontrou galáxias grandes, massivas e estruturadas, existindo apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Galáxias que, segundo os modelos, simplesmente não deveriam ter tido tempo de se formar. Como se você olhasse para uma foto de família de 1920 e encontrasse um smartphone na mesa. Um dos membros da equipe científica do James Webb disse publicamente que os modelos cosmológicos pareciam quebrados. Não metaforicamente, matematicamente. As galáxias observadas eram tão massivas e tão antigas que as equações que descrevem como galáxias se formam não conseguiam explicá-las. E não eram apenas as galáxias. Os buracos negros no centro dessas galáxias primitivas eram maiores do que deveriam ser. Ordens de magnitude maiores. Como se os buracos negros tivessem crescido muito mais rápido do que qualquer modelo de acreção permitia. A questão que os cosmólogos ainda não conseguem responder é: como? Mas o James Webb não é apenas um instrumento de perturbação científica. É também um instrumento de beleza mais extraordinário que a humanidade já construiu. Em julho de 2022, junto com as primeiras imagens científicas perturbadoras, o James Webb enviou uma imagem que ficou conhecida como penhascos cósmicos.
uma região da nebulosa de Carina, a 7.600 anos-luz da Terra. À primeira vista, parece uma paisagem de montanhas e vales iluminados por luar, picos de névoa dourada e azul se erguendo contra um fundo de escuridão estrelada. O que você está vendo é uma parede de gás e poeira de 7 anos-luz de altura, maior que a distância entre o Sol e as estrelas mais próximas, sendo esculpida pela radiação ultravioleta de estrelas jovens e massivas, e pontilhando as encostas dessas montanhas cósmicas, visíveis pela primeira vez na história, porque o infravermelho do James Webb penetra a poeira que o Hubble não conseguia atravessar. Estrelas recém-nascidas. Estrelas que estavam se formando escondidas atrás da névoa há milhões de anos, invisíveis para todos os telescópios anteriores. O James Webb revelou um berçário estelar que estava escondido atrás de uma cortina de poeira cósmica. E dentro desse berçário, jatos protoestelares, colunas de material sendo expelido por estrelas que ainda estão se formando, processando e moldando a nuvem de gás ao redor delas. Mas os penhascos cósmicos escondem algo ainda mais perturbador. E é algo que só se torna visível quando você entende o que está realmente olhando. O que os penhascos cósmicos realmente mostram é um processo de destruição criativa em escala impossível. As estrelas jovens e massivas no topo das montanhas de gás estão emitindo radiação tão intensa que está literalmente evaporando a nuvem de gás abaixo delas. A mesma nuvem de gás que permitiu que elas se formassem e que está permitindo que outras estrelas se formem agora. É a física da criação e da destruição simultâneas. As estrelas mais velhas destroem o berçário que as criou, enquanto novas estrelas ainda estão nascendo dentro dele. Um processo que acontece durante milhões de anos, mas que o James Webb capturou num único frame de infravermelho. E existe outro nível de perturbação nessa imagem. Cada ponto de luz no fundo escuro, atrás dos penhascos cósmicos, não é uma estrela, é uma galáxia. Cada ponto é um universo de centenas de bilhões de estrelas, a bilhões de anos-luz de distância, visível apenas porque o James Webb é sensível o suficiente para capturar sua luz depois de uma jornada de bilhões de anos. Em janeiro de 2026, o James Webb fez algo ainda mais extraordinário com esse tipo de observação profunda. Em janeiro de 2026, astrônomos usando dados do James Webb publicaram na Nature Astronomy o mapa de matéria escura de mais alta resolução já criado. O mapa contém quase 800 mil galáxias, muitas das quais eram completamente desconhecidas antes do James Webb, sobrepostas às concentrações de matéria escura, representadas em azul. Para criar esse mapa, os pesquisadores usaram a mesma técnica que os brasileiros da UFRGS usaram para descobrir o buraco negro de 36 bilhões de massas solares, lente gravitacional. A matéria escura, apesar de invisível, distorce a luz das galáxias ao fundo. Analisando essas distorções em 800 mil galáxias simultaneamente, os pesquisadores conseguiram mapear onde a matéria escura está distribuída no universo com uma precisão que nunca havia sido alcançada. O resultado é devastador em sua beleza e em suas implicações. A matéria escura não está distribuída uniformemente, está concentrada em filamentos e nós que formam exatamente a teia cósmica que os modelos previam. A estrutura visível do universo, as galáxias, os aglomerados, os filamentos luminosos, segue perfeitamente o mapa invisível da matéria escura subjacente, como se as galáxias fossem apenas marcadores luminosos numa teia que existe independentemente delas. E em março de 2026, o James Webb completou outra primeira histórica que nenhum telescópio anterior havia conseguido. Em janeiro de 2026, publicado na Nature Communications, o James Webb capturou a primeira imagem direta e detalhada do touro de poeira que envolve o buraco negro supermassivo da galáxia Circinus, localizada a apenas 13 milhões de anos-luz da Terra. O touro de poeira é uma estrutura que os astrônomos sabiam que deveria existir há décadas, prevista pelos modelos de núcleos ativos de galáxias como o casulo de gás e poeira denso, que envolve buracos negros supermassivos ativos, mas nunca havia sido fotografada diretamente. Era pequena demais
densa demais, próxima demais ao buraco negro para qualquer instrumento anterior resolver. O James Webb usou uma técnica chamada imageamento interferométrico por máscara de abertura, atingindo uma resolução angular de 0,08 segundos de arco, equivalente a distinguir uma moeda de R$ 1 pousada na superfície da Lua a partir da Terra. A imagem resultante mostra pela primeira vez o casulo real ao redor de um buraco negro supermassivo. Não uma simulação, não um modelo teórico, uma fotografia. A estrutura que alimenta um dos objetos mais energéticos do universo, visível em detalhe pela primeira vez na história. Em menos de 4 anos de operação, o James Webb encontrou galáxias que não deveriam existir tão cedo no universo. Revelou berçários estelares escondidos atrás de cortinas de poeira cósmica. Criou um mapa de matéria escura de maior resolução já obtido. E fotografou pela primeira vez o casulo de poeira ao redor de um buraco negro supermassivo. Cada uma dessas descobertas sozinha seria suficiente para definir o legado de qualquer telescópio. O James Webb fez todas em menos de 4 anos. E não parou. Em 2026, está observando as primeiras estrelas do universo. As chamadas estrelas de população 3, estrelas formadas apenas de hidrogênio e hélio, antes que qualquer elemento mais pesado existisse. Está estudando as atmosferas de exoplanetas em busca de biosignaturas, moléculas que poderiam indicar a presença de vida. Está olhando para o centro de galáxias ativas com uma resolução que nunca foi alcançada. O James Webb tem combustível suficiente para operar por mais de 20 anos. O que significa que a lista de coisas que ele vai quebrar, contradizer e revelar ainda está apenas começando. Aqui no Além do Cosmos, continuamos acompanhando cada descoberta. Se esse vídeo te perturbou, o próximo vai mais fundo. Se inscreva no canal para não perder. Até lá, continue olhando para o céu. O James Webb está fazendo isso por você, e o que ele está vendo vai continuar mudando tudo.